programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado às sextas-feiras, a partir das 15h30, na TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. De forma diferenciada hoje, abordaremos inúmeros assuntos, oriundos de perguntas mantidas para oportunas respostas. Aqueles para os quais forem úteis se tornam os destinatários da nossa conversa. Repetir alguns assuntos para garantir aproveitamento. É necessário repetir. Recordem que, apesar da publicidade, o mosquito da dengue sobrevive pela água dos nossos quintais. Nós lhes damos água para sobreviver. Disse o profeta Oséias: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, versículo 6. É aquilo que estamos fazendo, estamos proporcionando conhecimentos na medida modesta da nossa capacidade. Ninguém se iluda. É preciso insistir, é preciso repetir, para que a verdade se espalhe no universo e cresça e apareça. O tema de hoje será respostas veladas, lições memorizadas. A epístola de Judas Tadeu cita anjos maus, algemados e lançados em cadeias eternas, escuras e profundas. Tendo sido apóstolo de Jesus, Judas Tadeu é garantia de que a predição ocorreu. A descrição das moradas dos anjos decaídos define Judas Tadeu como testemunha. Os corpos destes anjos morreram ainda lá no primeiro século, talvez até mais longe. As preciosas entrelinhas, no entanto, revelam desacerto da doutrina de Salomão, que os desencarnados estão imóveis. Se a consciência estivesse atrelada ao corpo físico, amigos, e o falecido perdesse capacidade de interagir, por que algemas? O texto fala em algemas. Por que aprisioná-los em cadeias eternas? Deus teria que confiar em Salomão de que cadáver não interage até o juízo final. As cautelas mostram que a teoria do sono é falsa, porque Deus se precavém. As cautelas são verdadeira prova e testemunha de que alguma coisa está errada. Alguém incapaz de se mover ou raciocinar não ofereceria o menor risco de fuga se a teologia confirmasse o Eclesiastes. O uso cauteloso de algemas e cadeias eternas mostrou que o Eclesiastes se refere ao corpo, a este corpo que vai virar pó e não ao espírito. Quem defende tais ideias de Jerico está confundindo o corpo de carne com espírito. Para eles o que vive mesmo é o corpo. Espírito é apenas fôlego, dizem os tais. Vocês já imaginaram Jesus, pouco antes de morrer, entregar seu espírito ao Pai, exclamando: em tuas mãos entrego o meu fôlego.
Seria até ridículo. Não, meus amigos, 1000 vezes não. Ademais, conforme a epístola de Pedro, o Espírito do Cristo visitou colônia espiritual logo depois da sua morte, com o corpo lá no sepulcro de Arimateia. Primeira carta de Pedro nos conta: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, Jesus foi e pregou aos espíritos encarcerados, ainda dos tempos de Noé. 1 Pedro 3, versículos 18 a 31. Se o corpo fosse essencial, como se explica a pregação fora do corpo? Unicamente pelas vias espirituais. É o que o Evangelho diz. Se aqueles espíritos dos tempos do dilúvio estivessem dormindo, que adiantaria ensiná-los? O que não lhes agrada na Bíblia, os saduceus desprezam, amigos. Algemas e cadeias serviram, isto sim, para conter os espíritos dos anjos maus desencarnados, que sempre estiveram vivos e conscientes. Ninguém se atreva a desprezar Jesus aceitando Salomão, porque a linguagem dos dois expressam diferenças abismais, diferenças enormes. Jesus disse: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Lucas 20, versículo 38. Quando eu medito sobre estas palavras de Jesus, para Deus todos vivem, eu imagino como deve se encontrar o cadáver de Salomão. Existirá algo que possa configurar vida em alguém sepultado milênios antes? Só nos resta exorcizar o barco furado destes teólogos, lembrando as palavras sempre indiscutíveis do grande mestre: para Deus todos vivem. Ressalva importante: não são aquelas múmias em que se transformaram os faraós do Egito que o Nazareno considera viventes. Não, 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 não. Quando Jesus repete a expressão todos vivem, ele fala de espíritos imortais. Como seres espirituais, apenas o corpo morre. O salmista não deixa por menos. Eu disse: sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Salmo 82, verso 6. Sementes divinas não morrem. Enquanto fanáticos diminuem a autoestima dos outros, discriminando quem pensa diferente, o salmista os aponta a deuses. Todos, sem exceção, são sementes divinas e filhos do Altíssimo, porque ninguém escapa das suas mãos. Deus não desiste de nós. Deus não desiste. Proporcionou livre-arbítrio para que aprendêssemos com os nossos erros e nos deu confiança para crescer com os acertos. O Criador construiu tantos planetas que sobram espaços para separar aprendizes menos e mais adiantados. Nos mundos de expiação e provas, como a Terra, esta faixa menos e mais se amplia, porque as carências exigem maior número de professores e, acima de tudo, de exemplos.
Os exemplos nestes planetas são matéria-prima de ensino. Espíritos dispensados de reencarnar em tais lugares atendem apelos dos mentores e ocupam as cátedras do sacrifício. Espíritos superiores interagem com almas perversas por absoluta vontade de ser caritativo. Deus atua na diversidade muitas vezes, misturando estações e nos deixando perplexos, confusos e até chocados. Mas Deus sempre tem razão. Ficando sozinho, aqui já é um outro bloco da história. Ficando sozinho, Jacó lutou com certo homem até romper o dia. O oponente feriu a junta da coxa de Jacó e depois lhe disse: já não te chamarás Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Gênesis 32, versículos 34 a 28. Esta frase fala que Jacó lutou com Deus. Vejam só. Lutou com Deus. Jacó confirma: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Gênesis 32, versículo 30. Vejam o reconhecimento do fato: lutaste com Deus e prevaleceste. Gênesis 32, verso 28. Alguém humano teria chance de superar Deus? O Senhor da eternidade teria tempo disponível para brigar com Jacó num planeta inferior como a nossa pequenina Terra? Getúlio reclama ao Crispim se aproximando: você terá que aceitar o que está escrito na Bíblia. Tem mais outra, Crispim. Escute o que diz o texto. Estando Moisés no caminho da estalagem, se encontrou com Deus, que avançou sobre ele, ameaçando matá-lo. Êxodo 4, versículo 24. Alguém poderá aceitar a figura do Pai das alturas, tocaiando Moisés para tirar-lhe a vida? Enxergar Deus já é dose para elefante. Agora, Jeová se aproximando com más intenções é o fim da picada. Teremos que encontrar respostas, pois consideramos estas revelações insustentáveis. E é o que faremos. Só que agora nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessarem o nosso site, que já se encontra na telinha. Não esqueçam as 234 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite à disposição dos telespectadores. Contando diminuta estrutura, apelamos aos simpatizantes que nos ajudem na divulgação dos trabalhos para que cresçam beneficiados. Dentre nossas palestras, Jesus ordenou o trabalho no sábado. É campeã de visualizações. Não deixe de assisti-la você também. Me prestará um grande favor. Valerá a pena tomar conhecimento das revelações inéditas que lhes oferecemos.
O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Todas as palestras permanecem disponíveis dia e noite, a partir da gravação no Facebook Live TV Ponta Grossa. Vocês poderão assisti-las em qualquer horário e recomendá-las aos seus amigos para que as assistam. Repito a fonte para que vocês anotem: Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela cooperação inestimável que nos tem trazido legião de novos amigos. E agora a continuação do tema: respostas veladas, lições memorizadas. O profeta Oséias, sobre esta luta que eu falei no bloco anterior de Jacó com Deus, também manteve os pés em duas canoas, nem lá, nem cá. No primeiro texto ele disse: no vigor de sua idade, Jacó lutou com Deus. Oséias 12, verso 3. No verso seguinte, a sua versão foi modificada. Lutou com anjo e prevaleceu. Oséias 12, versículo 4. E nós somos obrigados, então, em vista disso, de continuar pesquisando. Onde surge fumaça, existe fogo. Quando a Bíblia retrata a intimidade entre a figura divina e a nossa pobre condição humana, algo igualmente patético aparece em seguida. Getúlio interroga o Crispim: que poderia ser mais inverossímil que Jeová brigando com alguém humano? Pode Deus brigar com o homem? Concordo com você, Crispim, que o texto é daqueles que produzem dores de cabeça. No entanto, ele está coberto pelo que os catedráticos chamam de infalibilidade da Bíblia. A Bíblia é infalível, dizem eles. Ele está inserido num livro canônico, dizem os teólogos, e ponto final. Não há o que discutir. Não há o que discutir para eles, para nós tem o que discutir sim. Eu que jamais engoli doutrinas incoerentes, venho anunciando algo redutor do impacto da briga com Jeová. A minha vida inteira eu preguei isso. Há muito tempo eu venho dizendo que a Bíblia foi escrita a 4 mãos, por Deus e também pelo homem. Trechos inspirados e trechos não inspirados se misturam. Jesus é o gabarito para desfazer este caos. Por isso ele mandou o homem curado em Betesda carregar a cama, como fórmula perfeita de encerrar a validade do decálogo. Se a Bíblia foi escrita para nosso bem, meus amigos, se impunha que os filhos de Deus partilhassem dela com suas ideias. O estilo pouco claro do narrador da briga de Jeová com Jacó confirma a ausência de inspiração divina. No meio existe muita indecisão, muita confusão. O Altíssimo não estava presente naquele festival de incertezas, pode ter certeza disso. Jacó terá brigado com o homem, com o anjo ou com Deus, porque cada resposta diz uma coisa. O texto confunde ao invés de explicar. Algo terá que ser admitido.
Narrador tão confuso não poderia ter sido inspirado. Espírito Santo e seus anjos só difundem notícias claras. Jacó não poderia ter trocado sopapos com outro homem, com anjo e também com Jeová ao mesmo tempo, como se depreende pelo texto, porque fala nos três, então ele brigou com os três? Não. Mesmo demasiados desentendimentos seriam irrelevantes para justificar tão grande conflito. Ninguém pode aceitar que o Supremo Senhor do Universo venha brincar de esconder num planeta primitivo, tocaiando as criaturas. Se admitirmos o episódio como coisa de homens, tanto no entrevero quanto na descrição, se tornará mais fácil digerir o caldo insosso. Eu acho que não nos resta outra alternativa. Estudei bastante o assunto e não vejo solução fora disso. De minha parte, eu discordo de você, Getúlio. Com todas as incorreções inventadas pela sua índole pagã, eu prefiro a Bíblia inteira nas mãos de Deus. Nada de homens rabiscando para a direita e para a esquerda. As Escrituras são totalmente inspiradas e ponto final. Deus não seria Deus se não assumisse o encargo de inspirá-la de capa a capa, remata o Crispim. Eu adivinho, Crispim, o que está se passando nesta sua cachola. Você rejeita como pecaminosa a simples ideia de alguém de carne e osso ocupar exclusiva a cátedra do Altíssimo. É isso que está ocorrendo com você. Atente, Getúlio, para o que Deus disse: eu sou o Senhor e não existe outro. E o Crispim desabafou. Aquele humano que se atreva a colocar seus dedinhos no texto da Bíblia estará desafiando esta afirmação divina. Como tantos outros rebelados, o sujeito será destruído. Por esta razão, procuro me manter longe das suas blasfêmias, Getúlio. Este seu procedimento é contagioso, proclama Crispim. E se eu lhe provar na Bíblia, meu caro, que Jeová delegou poderes divinos a alguém humano, e que este alguém não é Jesus, desde que esteja nas Escrituras, Getúlio, eu serei obrigado a aceitar, mas estou certo de que você está blefando. É conversa mole. Não duvide, Crispim, pois agora mesmo repetirei o que disse Jeová para Moisés, lá naquele Egito antigo: eu te constituo Deus perante Faraó, e a Arão serás teu profeta. Êxodo 7, versículo 1. Não é invenção minha, está aqui. Êxodo 7, versículo 1. Veja, Crispim, foi mais fácil aos antigos escrever na Bíblia do que receber convite feito a Moisés para se tornar Deus, com profeta a tiracolo, hein? Olha só. Promulgada a ascensão, ele colheu frutos da retirada triunfal do seu povo do Egito. Moisés colheu frutos. Como Deus perante Faraó, Moisés foi glorificado e ganhou fama e muito dinheiro. Se o Senhor concedeu o título divino ao servo Moisés, seria injusto censurar a liberdade de escolha dos demais servidores. Por quê? Não se justifica tanta resistência e tamanha celeuma de sua parte, Crispim. Afinal, se a Bíblia foi escrita para o bem dos terráqueos,
Este livro, para ser autêntico, precisa mostrar a cara dos terráqueos, a nossa cara deslavada. Vamos repetir algo para clarear ainda mais a nossa tese. O título de Deus está muitos degraus acima da alcunha de escreventes. É uma coisa muito diferente. Imagine o homem ser alçado à condição de Deus. Não obstante a salutar retífica contida na minha sugestão, ela tem sido rejeitada por alegações de que a Bíblia seria profanada. A mão do homem tiraria sacralidade das Escrituras, dizem eles. Nesta altura eu pergunto para vocês: por que ninguém questionou a nomeação de Moisés como Deus? O humano Moisés, que foi homicida e pedófilo, teve maiores chances de reduzir sacralidade. Não enxergam a ausência de sacralidade manifestada por Moisés? Meu comentário é o mesmo desses anos todos, em que assumi divulgação das Escrituras. Perda de sacralidade ocorre quando surge erro inadmissível no texto e o leitor defende a infalibilidade. Aí a coisa se torna difícil. Se a figurinha aceitasse homem falível como escrevente, seria fácil apontar faltoso. No caso de fanática afirmação da infalibilidade bíblica, porém, somente tribunal de inquisição e fogueira medieval resolveriam o assunto pela violência. E isto seria muito mal. E nesse ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. E já estamos no terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Jeová disse: sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Salmo 82, versículo 6. Eu pergunto: por que os teólogos insistem que filhos de Deus são apenas os membros de suas igrejas? Veja que o texto diz: todos, sem exceções, todos definem totalidade de algo, 100% de alguma coisa. Sim, Getúlio, diz o Crispim, mas então por que o Evangelho registra: deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus? João 1, verso 12. Este adendo condiciona o benefício, Getúlio. Por alguma razão, o fulano se torna filho de Deus. Você citou introdução ao Evangelho de João, Crispim. O Salmo 82 fez tremer a terra, informando que Jeová disse: sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Aqui a coisa é bem completamente diferente. Eu não considero minha Bíblia infalível, Crispim. Se você considera, fique com ela, porque eu não considero. Tudo o que é infalível é aquilo que está em Deus. Deus é infalível. Somente Deus é infalível e o seu Cristo. Você citou introdução ao Evangelho de João, e o Salmo 82 nos avisa que é Deus falando.
sois deuses. As sementes de Deus todos nós somos, porque nós saímos das suas mãos. Uso as palavras de Jesus para interpretá-la, e sempre considerei verdadeira doutrina que passou no teste. Jesus nos entregou Deus como o Pai, nunca esqueça disto. E eu jamais desacreditei desta dádiva sublime que o Mestre nos concedeu. Nós nascemos filhos e seremos eternamente filhos. Bons amigos nos ajudam na difusão do programa. Com eles na técnica temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será respostas veladas, lições memorizadas. Vou mostrar, meus amigos, um trecho bem simples do livro Êxodo. Escolhi algo bem evidente para evitar excesso de conversa. No outro dia, diz o texto, fez o Senhor o que prometera. Todos os animais do Egito morreram. Jeová havia dito no dia anterior que os animais iriam morrer. E aqui está, o Êxodo está confirmando que todos os animais do Egito morreram. Êxodo 9, versículo 6. Foi a quinta praga. Até aqui tudo nos trilhos. No entanto, no verso 10 deste mesmo capítulo 9, depois que Moisés e Arão sopraram cinza de chaminé diante de Faraó, se formaram úlceras e tumores nos homens e nos animais. Êxodo 9, versículo 10. Se a praga anterior destruiu todos os animais do Egito, como se explica que esta praga posterior os atingisse com tumores? Animais mortos não adianta colocar tumor deles, eles estão mortos. Todos, no meu entendimento, quer dizer 100% de alguma coisa. Todos mostram que nenhum gato pingado escapou. Se considerarmos que o texto da Bíblia em algumas partes foi cedido sem restrições aos humanos, debitaríamos esta falha a uma falha de homens. Os adeptos da infalibilidade assegurada, no entanto, ficarão sem argumentos. Convenhamos que eu tenho razão. Eles que não esperem vida mansa. Eles são livres para dizer que todos os versículos se originam da mente do Senhor, sem exceção. Mas o fato é que os protestos serão inevitáveis. A própria Bíblia desmente. Será melhor fecharmos os olhos e ouvidos quando alcançados por pregações demagógicas e, se possível, fugir delas. Porque não há quem aguente, ninguém merece isto. A reforma protestante inventou Bíblia infalível para se equiparar ao Papa católico, que recebera este qualificativo de infalível. Católicos e protestantes festejaram a brilhante fórmula que brindava todos os seus dogmas e preceitos. Aquelas duas fontes só produziam água cristalina, fresca e limpa. Getúlio, me diz o Crispim, sorridente agora, parece que hoje eu peguei você na curva. Antes que você se adiante e prossiga com o seu costumeiro desmonte de coisas sagradas, eu vou lhe apontar texto explosivo que vai calar a sua boca.
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. 2 Timóteo 3, versículo 16. Muito bem, Crispim. Ainda não foi desta vez que você me surpreendeu de calças curtas. Ao invés de contrariar, Paulo confirma o que eu disse, amigo. Tenho aqui na ponta dos meus dedos certo trecho que vai lhe mostrar por que Paulo reforça a minha tese sobre participação do homem na Bíblia. Tome o primeiro livro de Samuel, Crispim, primeiro livro de Samuel, e leia o final do capítulo 15, a partir do verso 31, por favor. Está escrito lá: Saul adorou o Senhor na presença de Samuel. Perceba, Crispim, que os dois estavam hipocritamente louvando Jeová quando aconteceu a violência que eu vou descrever em seguida. Então disse Samuel: traga Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio ao encontro de Samuel confiante, e este lhe disse com aspereza: assim como tua espada arrancou filhos de muitas mães, hoje é tua madre que ficará desfilhada. E Samuel, o profeta Samuel, vejam só, assassinou Agag perante o Senhor. 1 Samuel 15, versículos 31 a 33. Meu caro Crispim, se as Escrituras, no dizer de Paulo, servem para ensinar e corrigir e tornar o homem de Deus perfeito, ele não deve ter se referido a este trecho da Bíblia, convenhamos. Ninguém se torna perfeito aprendendo a matar o semelhante, e assim de maneira completamente grátis, sem nenhuma motivação, simplesmente porque quis matar. Samuel matou o rei Agag. E aqui explicarei por que o apóstolo Paulo reforça meus argumentos, baseado nesse texto. Se Paulo considera que toda a Escritura serve para ensinar e tornar filho de Deus perfeito, com certeza a Bíblia se divide em duas. Este crime hediondo de Samuel só cabe na parte humana das Escrituras, porque ele não edifica nem ensina, como diz Paulo. Ele está fora deste fato. Deixá-lo no texto e considerá-lo parte da Bíblia única seria colocar o apóstolo Paulo no rol de mentiroso e divulgador de falsa doutrina. Dentre os figurões da Bíblia, aliás, existem prevaricadores notórios que cometeram crimes hediondos e não podem servir de exemplos. Dois caminhos podem ser trilhados por quem deseja uma interpretação coerente: dividir a Bíblia em humana e divina, como eu fiz, usando as palavras de Jesus como regra, ou apagar páginas incompatíveis com o Sermão da Montanha. Como apagar não é possível, então a coisa fica no embalo que eu estou imprimindo nessa questão. Então, somente então poderíamos manter no texto as afirmações paulinas de que as Escrituras ensinam. Enquanto existir na Bíblia uma violência, a Bíblia deixa de ser uma escola para crianças. Getúlio interroga o Crispim: quando você citou anjos decaídos no texto do apóstolo Judas, usou a palavra eternamente. O suplício deles seria eterno, Getúlio? Poderia nos esclarecer esta eternidade inteiramente fora de propósito? Realmente o texto fala de eternidade, Crispim.
Também os anjos decaídos foram aprisionados nas profundezas eternamente reservados para o dia do juízo. Judas Tadeu 1, versículo 6. É bastante evidente pelo próprio texto que não existe algo sem fim, de vez que se promete julgamento. Se alguma coisa é sem fim, como é que pode ser sem fim se vai haver julgamento ali na frente? Ora, ninguém desconhece que qualquer julgamento honesto tem probabilidades de terminar em absolvição, porque senão não seria julgamento, seria uma fraude. Portanto, a pretendida eternidade fica prejudicada. É conversa. Na doutrina cósmica do Cristo não cabem expiações eternas. Não cabem. As muitas moradas da casa do Pai e a reencarnação possibilitam salvação para todos os viventes, sem exceção de um só. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ninguém resiste ao perpétuo empenho divino de nos salvar. Deus é Pai e não carrasco, e dispõe das muitas vidas para dobrar os recalcitrantes. Vocês devem estar lembrados o que eu já disse. Se o planeta Terra fosse o único lugar habitado e também o único juízo final, Deus seria perdedor. Mas isso nós deixamos para o próximo bloco, porque agora, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como foguete. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras sempre estaremos na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, respostas veladas, lições memorizadas. O profeta Zacarias profetizou que de cada três viventes, apenas um ganharia passaporte para a nova terra. E isso significaria jogo perdido para o mal, por 2-1. A perda aparente desaparece quando ficamos sabendo que são milhões de moradas da casa do Pai. E todos conhecerão a verdade e serão salvos. O contrário disso seria acreditar num Deus incompetente, com tanta força na mão, tanto poder. Ele perde para alguns pais que curtem seus filhos e que colocam os seus filhos no caminho da honradez e da honestidade. Pais e mães, com todas as dificuldades, têm libertado filhos de drogas e de outras catástrofes. Eu creio na salvação de todas as criaturas quando vejo isto. A fibra de alguns pais da terra não poderia superar em criatividade o amor do Pai das alturas, que tem todo o poder na mão para transformar as humanidades em trilhas de progresso espiritual. Podemos fracassar temporariamente, isso nós podemos.
Esse sem fim dos teólogos, porém, traz desagradável impressão de desistência divina. Deus desistiu de nós, pensam alguns. Quem suportaria ver mãe ou filho neste inferno dos teólogos, sem a menor esperança? Como pode alguém acreditar no amor cristão quando confirma por adesão tamanho despautério? Acresce verdade que tem de ser ressaltada. Castigo eterno, onde não cabe aprendizado, é sadismo. Milhões de anos sofrendo para nenhum aprendizado. É cartilha de carrascos, algo inconcebível, nascido de sementeiras de ódio. Eu me sentiria sujo se durante minuto aceitasse como justa esta vingança. E me constrange verificar pregadores que se dizem salvos, ameaçando de penas eternas aqueles que não patrocinam suas igrejas. É doloroso presenciar cenas como esta, e o convite que tais pregadores fazem para que os ouvintes participem das suas cerimônias. Nessas ocasiões sou forçado a relembrar a parábola do fariseu e do publicano que Jesus contou. O fariseu era religioso dos mais admirados. Ele jejuava, ele entregava ofertas e dízimos, ele frequentava assiduamente a sinagoga. Sua prece mostrava o quanto se encontrava seguro da salvação. Sua prece apagava todas as luzes no seu entorno. Acendeu o farol para mostrar as suas virtudes, como fazem atuais pregadores equivocados. O fariseu era poço de virtudes no caminho da santidade, segundo a concepção dele, não na minha. O fariseu orava embevecido pela sua própria imagem, de pé, como se Jeová fosse alguém igual, seu amigo e confidente. E ele disse: eu te dou graças, meu Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano que aí se encontra. Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano conservava-se à distância e não ousava sequer levantar os olhos para o céu. Simplesmente batia no peito contrito e de cabeça baixa exclamava: meu Deus, tende piedade de mim, pecador. Lucas 18, versículos 9 a 14. Jesus falou dessas 2 figurinhas que continuam presentes em nossos templos. Em nossos templos e em nossos tempos. Apesar da retirada dos templos como lugar de adoração, no diálogo com a samaritana, eles continuam negando obediência, porque templo significa local onde o balcão pode ser colocado. Essa ideia de adorar em espírito e verdade não rende lucro. E até sites já estão surgindo para a busca de templos. Procure uma igreja. Jesus disse a verdade, mas não foi ouvido. Percebam que o mestre foi claro. Chegará a hora, e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Deus é espírito e em espírito deve ser adorado. João 4, versículos 7 a 26. Monte Garizim ou qualquer tipo de templos não contemplam o modelo descomplicado do nosso Rabi.
Aquele fariseu da parábola, frequentador de templos por índole e vocação, dizimista de carteirinha, fornece perfil indesejável para Jesus. Tão indesejável que o nazareno, apesar do currículo de religioso cumpridor de regras, preferiu aceitar a prece do publicano pecador como modelo. O publicano voltou para casa justificado, enquanto o fariseu amargou reprovação do Cristo. Vejam que o publicano não pertencia aos quadros da igreja, não entregava dízimos nem ofertas, e pelas suas próprias palavras se confessara pecador. Ele era um pecador, ele disse, e ele confirmava. O grande mestre, porém, não estava nada interessado naquele conjunto exótico de doutrinas humanas. Sumos sacerdotes ciosos da sua importância viram-se destituídos pela prática de ilícitos. Jeová foi implacável com o sacerdote Eli. Escutem as palavras de Jeová. Na verdade eu disse que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora longe de mim tal coisa. Cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai. Os que me honram serão sempre honrados, mas os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel, versículos 30 e 31, palavras de Jeová. Com essas palavras, Deus quebrou sua promessa de eterno sacerdócio para a família de Eli. Outra lição surgiu deste episódio. Para Deus não existe compromisso eterno. O Senhor da eternidade não pode ficar escravo de procedimentos indecorosos dos seus servos. Quando ele elogiou Davi como alguém do seu coração, ele não sustentou sua preferência pelo resto da vida. Não construirás templo ao meu nome depois de tanto sangue derramado, foi o castigo de Jeová para Davi pelas tropelias do rei. Deus nos garante liberdade para que façamos nossa parte, mas cada um receberá na medida das suas obras. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, além desta câmera, nós pedimos ao nosso querido Jesus que derrame suas bênçãos sobre todos e sobre suas famílias, bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade, de alegria de viver, de tudo que é bom, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.